Boa noite a todos. Estamos aqui reunidos para mais uma celebração, para mais uma colação de grau da turma do curso de Filosofia e do curso de Teologia da Faculdade Paulo VI, turma 2020. Em virtude do protocolo, seguindo as orientações da vigilância sanitária, nós faremos algumas orientações no decorrer da cerimônia. Por isso, peço a todos os formandos que fiquem atentos às orientações para que possamos fazer desse evento um momento alegre e com segurança. Sejam todos muito bem-vindos. Nesta noite, nós contamos com a presença do excelentíssimo, reverendíssimo Dom Pedro Luiz Stringini, bispo diocesano de Mogi das Cruzes e grão-chanceler da Faculdade Paulo VI. Uma salva de palmas para Dom Pedro. Professor e doutor Cláudio Francisco de Oliveira, diretor da Faculdade Paulo VI e paraninfo da turma de Teologia Matutino. Professor, doutor, padre Tiago Cosmo, vice-diretor da Faculdade Paulo VI. Padre Michel dos Santos, diretor financeiro. Também Padre Cláudio Delfino, que está... Cadê o Padre Delfino? Agradecemos a presença do Senhor. Também Maria Cláudia Severino Romão, coordenadora do curso de Filosofia. Onde está a professora Maria Cláudia? Professor Cláudio Antônio Delfino, paraninfo da turma de Filosofia, bacharelado e Teologia, bacharelado. Senhor Marcelo Clementino da Silva, secretário acadêmico. Também agradecemos a presença de todos os religiosos e religiosas, onde também contamos com a presença do Padre Alexandro Moreira, reitor do Seminário Sagrado Coração de Jesus, e Padre Wilson de Sales Pereira, vice-reitor. E também acolhemos com muito carinho todos os pais, familiares e todos os formandos 2020. A nossa primeira alteração de protocolo é que nós não teremos a entrada dos formandos, como dito, mas gostaria que ficasse de pé os alunos de filosofia bacharelado para que possam ser acolhidos com uma salva de palmas. Os formandos do curso de Teologia bacharelado dos períodos diurno e noturno. Nesse momento de abertura solene, fará uso da palavra o presidente desta sessão de formatura para abertura dos trabalhos, diretor Padre Cláudio Francisco de Oliveira. Excelentíssimo grão-chanceler da Faculdade Paulo VI, membros da direção, professores,
funcionários, alunos formandos, prezados senhores e senhoras, familiares, amigos dos nossos formandos, a minha saudação cordial. Gostaria de partilhar com vocês uma pequenina mensagem. Karl Rahner dizia assim, nos albores do Concílio Vaticano II: iniciar algo é uma graça, concluí-lo é uma grande graça, mas a graça das graças é perseverar. O que Dom Pedro nos falava na homilia. Se nós chegamos até aqui, e se vocês formandos chegaram até aqui, é porque foram agraciados, dentre outros, com o dom da perseverança, virtude dos que não se deixam abater pelas dificuldades e obstáculos em meio às novas conquistas. Por tal razão, eu quero cumprimentá-los, a cada um, e faço votos de que essa virtude da perseverança sempre os acompanhe pelos caminhos que vocês vão trilhar de agora em diante. Os seminaristas no processo da formação ao presbiterado, os demais formandos em sua atuação pastoral e laboral, oxalá todos, no aprofundamento dos estudos filosóficos e teológicos e afins, sempre com a missão de servir as pessoas e de tornar este mundo melhor. O tempo passado nessa instituição de ensino superior, com certeza, os fez melhores, confiando-lhes a grande responsabilidade de fazerem diferença com a presença de vocês, onde vocês estiverem. Aqui, nessa instituição, vocês tiveram a oportunidade ímpar de aproximarem-se do mistério de Deus e da sabedoria, não para se tornar melhores do que ninguém, mas servos, servidores da humanidade. Portanto, queridos amigos e irmãos, que caminhamos juntos no decorrer de 3, 4 e alguns irmãos caminhamos juntos 7 anos. Perseverem na contemplação deste grande mistério que vocês tocaram com vossas mãos, como nos lembra Henri de Lubac. Nós tocamos o mistério com nossas mãos quando tocamos os livros filosóficos e teológicos. Sejam vocês também generosos em compartilhar a maravilhosa aventura com todos os que passarem pela vida de vocês. Que os que passarem pela vida de vocês não sejam os mesmos com vocês compartilhando o saber que vocês conquistaram. Deixem-se maravilhar a cada dia pela beleza antiga e sempre nova que nos recorda sempre Santo Agostinho. Com esses gestos de homens e mulheres marcadas pelo encontro com o mistério divino, mostremos nós ao mundo que existe uma maneira de caminhar que torna o sagrado real no meio de nós. E nós tocamos o chão e consagramos esse chão com o mistério que aprendemos com a nossa inteligência. Eu desejo de todo o coração, queridos formandos, que vocês multipliquem aquilo que vocês aprenderam, que da mesa do saber vocês transformem o mundo, ensinando aquilo que vocês aprenderam,
quero parabenizá-los hoje, nesta solene formatura de vocês, e desejar o melhor que a filosofia e a teologia possam oferecer para a vida de vocês. Obrigado pela presença de vocês, pela perseverança de vocês e por chegarem todos até aqui. Que Deus abençoe cada um de vocês. Complementando essa abertura solene, convido o excelentíssimo reverendíssimo Dom Pedro Luiz Strigini para proferir umas palavras aos nossos formandos. Quero mais uma vez saudar a todos, de modo especial agradecer aqui as palavras do nosso diretor. E como as palavras do nosso diretor foram tão bem colocadas e tão profundas, como também eu já falei na missa, eu vou sugerir que cantemos o cântico de São Francisco, Cristo, quero ser instrumento de vossa paz. Vamos cantar. De pé, claro. Quero ser instrumento de tua paz e do teu infinito amor, onde houveroz e rancor, que eu leve a concórdia, que eu leve o amor. Mas eu não poderia deixar de mais uma vez saudar e agradecer ao Monsenhor Antônio Robson Gonçalves, que é o nosso vigário-geral, nosso vigário judicial e também professor da nossa faculdade. E saudar e agradecer mais uma vez a direção da nossa faculdade, caríssimo Padre Cláudio Francisco, diretor, vice-diretor, Padre Tiago Cosmo, diretor administrativo, Padre Michel, saudando também nosso reitor do seminário, Padre Alexandro, Padre Marcos Sullivan, diretor do colégio, Marcelo, secretário, todos os irmãos e irmãs, e de modo Padre Cláudio Delfino, nosso paraninfo, e de modo muito especial a vocês, queridos formandos da filosofia, 5 valentes guerreiros aqui, Vitor, Masashi, Luciano, Andrei e Jorge, aos 5 formandos e ao grupo grande de formandos da teologia da nossa diocese, da diocese de São Miguel e outros irmãos. Saúdo a todos de modo especial na pessoa dos diáconos aqui presentes, diácono Geraldo, diácono Lídio, diácono Maurílio,
diácono Domingos, diácono Ulisses. Saudar a todos, a este grande e valoroso grupo, e dizer que os professores, as professoras, funcionários, alunos, alunas, formandos de modo especial, e a direção, estão fazendo a sua parte com dedicação pelo bem da nossa faculdade. E que é importante que, a começar por mim, que continuemos a lutar pela nossa faculdade, a trabalhar pela nossa faculdade. Eu diria que a nossa faculdade é um bem precioso que ainda não está totalmente bem aproveitado. Eu tenho certeza que os 5 alunos de filosofia que encerram, estão formando, eu tenho certeza que eles têm esse sentimento. Outros irmãos, outras irmãs poderiam também estar conosco, poderiam também ter aproveitado, recebido a riqueza do que foi a formação que nós recebemos, e tenho certeza que da parte da teologia a mesma coisa. Por isso que eu encerro minhas palavras me comprometendo, sobretudo com a direção, a de continuar ao lado de vocês, quem sabe se conseguir um pouco mais ainda de presença do que aquela que eu já posso habitualmente oferecer. Me comprometo a estar muito ao lado de vocês todos nesse trabalho árduo, dedicado e valoroso, uma contribuição que nós queremos dar como diocese para a sociedade de Mogi das Cruzes, onde está localizada, mas de todo o Alto Tietê que compõe a nossa diocese, e até extrapolando, porque graças a Deus temos alunos também de outros lugares. Parabéns à Faculdade Filosofia e Teologia Paulo VI. Parabéns aos formandos. Muito obrigado. Sejam felizes. Realizada a abertura solene, convido agora a ouvirmos a palavra do paraninfo de Teologia Bacharelado, Padre e Professor Cláudio Antônio Delfino. Excelentíssimo Dom Pedro, nosso bispo, nosso grão-chanceler, na pessoa do senhor, cumprimento o Monsenhor Robson, Padre Cláudio, diretor, e em nome de vocês, a todos que aqui compõem, não essa mesa, mas compõem essa banca de formatura, e cumprimento também a todos os formandos, a todos que aqui vieram. Agradeço muito do convite. É uma honra, uma alegria muito grande poder neste momento colaborar neste passo tão importante que é a ocasião da formatura, da colação de grau. Pensava o que dizer esses dias desde quando me convidaram, mas hoje, por esses dias há 40 anos atrás, nós começávamos no Instituto de Filosofia, Sagrado Coração de Jesus, aqui nos fundos da Catedral, 1981, fevereiro de 81. O então bispo Dom Emílio Pignoli dava início a uma semente que gerou este fruto tão bonito que é hoje a Faculdade de Filosofia e Teologia Paulo VI. Hoje
governada pelo nosso bispo Dom Pedro. É nessa perspectiva que queria dizer tanto aos formandos de filosofia e teologia uma palavra de incentivo nessa hora. Olhar para trás e lembrarmos que nós fazemos parte de uma tradição que já se formou. A história não está começando conosco. E se fôssemos olhar a tradição, então, cristã, nós remontamos a mais de 2000 anos de história. Então, olhar para trás e com muita alegria, lá na memória, lugar tão sagrado, nós damos graças a Deus por fazermos parte dessa rica e longa tradição, quer seja cristã, quer seja essa tradição nossa diocesana de cultivarmos uma instituição acadêmica. Outro dia, Dom Pedro, pensava junto com alguém comentando sobre a faculdade, mas creio que fora da arquidiocese, no subregional, nós não tenhamos nenhuma outra diocese que tenha uma faculdade diocesana, como Mogi das Cruzes. E isso é reconhecida pelo MEC. Isso, creio, é algo muito valioso, que nós devemos então olhar para trás e agradecer a Deus. O momento presente da história é marcado por uma crise que se manifesta dolorosamente na pandemia do coronavírus, mas temos outras faces dessa crise no presente, a crise de valores, a crise de valores morais, valores éticos, valores políticos, a crise que tem assolado a nossa sociedade brasileira, mas também a sociedade mundial, a crise que também assola a própria igreja, que aqui e ali também sofre com os dramas da fraqueza humana que nós carregamos. Então, no momento presente, creio que aqui, vocês, queridos formandos de filosofia e teologia, vocês e nós todos juntos devemos compreender. Seguramente neste ano que o Papa Francisco marcou como o ano da esperança, nós devemos olhar para o presente e sermos sinais de esperança para os outros. Temos fatos de sobra na história presente que indicam sofrimento, que indicam morte, que indicam corrupção, que indicam desvalores nas instituições brasileiras, de modo especial no mundo político. Hoje estamos tendo a eleição da Câmara e do Senado. Ali, quantos conchavos foram feitos, já foi eleito o presidente do Senado, daqui a pouco da Câmara, para se governar supostamente em nome do bem comum, mas nós sabemos que infelizmente as coisas não são assim. Então, no presente, a formatura hoje, a colação de grau, nós todos deveríamos ser sinais de esperança para um mundo marcado com o sofrimento. O Brasil hoje, de novo, a média móvel de mortos, mais de 1000 mortos pela pandemia. Então, quer seja pela fé, quer seja pela razão, devemos, como diria São Pedro na primeira carta que ele escreve, devemos dar razões à nossa esperança. E para o futuro, olhando para trás, pisando no chão da história presente, para o futuro, creio que cada um aqui deva, como disse Dom Pedro e disse também Padre Cláudio, nós devamos justamente nos dar conta, a caminhada feita até agora é um pequeno espaço percorrido. Nós temos uma história muito linda a se construir ainda. O que posso desejar a vocês todos é que Deus abençoe a todos nós e que cada um, quer seja o caminho que vai seguir, siga-o de modo justamente a levar a todos sentido, esperança, vida neste momento da história. Que Deus abençoe a todos, que não nos contentemos meramente em dizer que cremos em Deus, mas busquemos, como diria nosso caro Santo Anselmo de Cantuária, busquemos compreender aquilo que cremos. Crendo
que se pode compreender, e é compreendendo que se crê ainda mais. Então, que ninguém se sinta, quem sabe que já chegou ao fim da compreensão da fé, e ninguém se sinta talvez proprietário da fé, como se tudo já tivesse muito claro para nós. Deus é um mistério inefável que bondosamente se revela a cada dia da história. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe a cada um que colaborou conosco neste processo formativo. Todos os nossos professores, a direção, Dom Pedro, todos os funcionários, todos os que passaram pela faculdade, e cada um se sinta agora corresponsável em criarmos um mundo melhor, fundados nos valores da razão, mas também nos valores do Evangelho. Muito obrigado, parabéns a todos. Muito bem, nesse momento agora, passo a palavra ao formando Júlio Alves Rodrigues, orador da turma, Filosofia, bacharelado. Há coisas que são boas por alguns instantes, outras por algum tempo. Só algumas são para sempre, e por isso que nunca podemos desistir de lutar. Saúdo o grão-chanceler Dom Pedro Luiz Stringini, a reitoria da Faculdade de Filosofia e Teologia Paulo VI, a coordenação do curso de Filosofia e Teologia, seus professores, padres, pais, mães, parentes e amigos. E lhes desejo que, ao ouvirem o que aqui foi escrito, possam nos ajudar ainda mais, pois só começamos a engatinhar. Torna-se mais que necessário agradecer a Deus por esta realização, por todas as conquistas. Quero destacar ainda a enorme gratidão de poder estar aqui, representando cada um de vocês, grandes sonhadores que nesse momento vislumbram um mundo repleto de conquistas a ser desbravado. Nada foi fácil e aprendemos que nada será. Aprendemos, entre muitas coisas, que a pontualidade e a assiduidade são importantes. As regras são para serem respeitadas. Devemos ser solidários uns para com os outros. Devemos fazer valer a nossa voz, que sem esforço não se vai a lado nenhum, e que o que alcançamos hoje é só uma pequena parcela do que ainda podemos alcançar. E assim nos ensina Pedro, o apóstolo, em sua primeira carta, que como teólogos devemos sempre estar prontos a dar razão da nossa fé a todos aqueles que nos pedirem. A nossa caminhada foi longa e difícil, mas conseguimos chegar aqui, e esse é o fruto do nosso esforço. Por isso, queridos, tenhamos sempre em nós essa força de lutar e nunca desistir. O coração palpita ao falar dos professores. Quantos momentos bons que passamos juntos. Nos tornamos uma grande família, cada um com o seu modo próprio de se expressar, porém todos usando a mesma linguagem. Temos que aprender, pois o mundo cobra de nós. Que a verdade seja dita, nos tratam como crianças, filhos que estão precisando de ajuda, e pegam em nossa mão
e nos ajudam a caminhar. E quando o semestre acaba, nos enchem de alegria e sorrisos dizendo: boas férias. Tenho certeza que ali naquele momento eles queriam pular de alegria conosco. Torcer por alguém é celebrar junto as suas felicidades. Parentes que se tornam irmãos, amigos que se tornam mais que amigos, e colegas de turma que se tornam inesquecíveis. Cada lembrança são sorrisos ao vento eternizados no coração. Trago na lembrança o que dizia o grande filósofo Heráclito: ninguém pode entrar duas vezes no mesmo rio, pois quando nele se entra, novamente não se encontra as mesmas águas e o próprio ser já se modificou. Realmente mudamos, não somos mais aquela semente. Hoje estamos nos transformando em árvores. Rezo para que possamos, a exemplo de nossos professores, produzirmos bons frutos e que esses também se tornem grandes árvores para formarmos uma grande nação. Homens que sonham por um mundo mais feliz e humano. Estamos aqui hoje para festejar o término de um importante ciclo que iniciamos há alguns anos e que há alguns meses parecia uma eternidade. No entanto, quando manusearmos os nossos registros fotográficos, sentiremos muita saudade de tudo isso. Enxergaremos as pessoas que sempre estiveram ao nosso lado e, com certeza, com o coração bem apertado, vamos sorrir e lembrar que conseguimos ir tão longe porque estivemos tão próximos de pessoas grandiosas. O sentimento que tenho é de gratidão. Quem sonha, realiza. Quem acredita, sempre alcança. Nós acreditamos, lutamos e alcançamos. O caminho até aqui não foi nada fácil. Quantas madrugadas estudando, finalizando trabalhos, sem falar em horas complementares, estágio e TCC. Mas todo sacrifício vale a pena. Obrigado, Deus, pela força que nos deste e aos nossos parentes e amigos. Que o nosso Deus nos guarde, pois somos pequenos grãos de areia que estão se transformando em pérolas preciosas. Parabéns a todos. Parabéns, Júlio, por proferir lindas palavras aos formandos. E agora nós chegamos ao momento de grande responsabilidade. Convido o formando Luciano Ferreira da Silva, que conduzirá o juramento da turma de Filosofia Bacharelado. Ao conhecer a grande herança e a tradição do pensamento filosófico e da filosofia, nos foi aberto um mundo que jamais havíamos penetrado. Com dedicação, esforço e lealdade aos princípios da filosofia, pudemos compreender a vastidão dos problemas humanos, da ética, da justiça, da política, e soubemos que a filosofia se faz na ternura, no reconhecimento dos próprios limites, da doçura do olhar e no silêncio mais recôndito da alma. Agradecemos a todos aqueles que nos ajudam nesta caminhada e que nós não nos esqueçamos de seus esforços e seu compromisso com a filosofia e o aprender, que nos sirva de exemplo para a nossa vida.
Por isso, eu, Luciano Ferreira da Silva, juntamente com os formandos de Filosofia Bacharelado, prometemos ser fiéis ao preceito socrático de estarmos abertos ao saber e manter-nos na busca da verdade, com integridade e honestidade intelectual, na generosidade que os humildes sempre nos ensinaram, a fim de não esmorecermos diante da dúvida, mas de reconhecê-la como aquela que nos impulsiona ao encontro do ser e da verdade. Prometemos cumprir com dignidade o nosso ofício, sem que para tanto nós o transformemos em simples troca de interesses. Prometemos abrir as portas da filosofia a quem dela se interessar, com o respeito que todo aquele que a busca merece, e que o encanto jamais supere a frieza dos pressupostos e das definições. Prometemos ser diligentes, prestimosos e leais aos princípios da filosofia e dos grandes mestres que nos inspiram até chegar onde estamos. Prometemos dedicar-nos aos estudos, à pesquisa, e que nós nunca estejamos satisfeitos com o pouco saber adquirido, e que tenhamos a formosura dos que se abrem ao povo e ao extraordinário. Que a vida nos revele a sua beleza a cada dia, e que o saber seja colocado a serviço da humanidade, do mundo, das pessoas, para a construção da felicidade. Bom, chegamos ao momento agora da entrega dos certificados e, como tinha já dito, nós teremos algumas alterações. Nós estamos reaprendendo a conviver em sociedade, é a primeira formatura em pandemia, então vamos juntos aprendermos a realmente fazer um evento e garantir a segurança de todos. Então vocês receberão um certificado na mesa, mas vocês vão pegá-lo, ok? Ao passar pela mesa, aprendemos a sorrir pelos olhos, não é isso? Aprendemos a sorrir pelos olhos. Então vamos, com reverência, agradecer aos que estão aqui, sem o cumprimento das mãos. Feito isso, vocês vão entrar na sacristia. Lá vocês vão ter álcool em gel para higienizar as mãos antes de assinar e após assinar o documento da faculdade, colocando-os como bacharel em filosofia. Tudo bem? Então vamos lá, a chamada dos formandos. Vamos ver aqui o primeiro. Então convocamos os formandos a receberem o título de bacharel em filosofia pelo professor Dr. Padre Cláudio Francisco de Oliveira, que se colocará apenas ao lado da mesa, diretor desta instituição. Andrei Oliveira Silva. Jorge dos Santos Clemente. Luciano Ferreira da Silva. Matheus Masashi Ikazudani.
Vitor Hugo da Silva Neri. Parabéns aos formandos. Bacharel em Filosofia, turma 2020, Faculdade Paulo VI. Convido agora o formando Lídio Jonas de Souza para conduzir o juramento das turmas. Lembrando os formandos de estarem com a mão direita postas. Eu, Lídio Jonas de Souza, juntamente com os formandos de Teologia, Bacharelado, juramos firmemente incentivar e estimular a educação cultural, o desenvolvimento do espírito, o estudo científico sistemático, como também promover a divulgação de conhecimentos teológicos através do ensino e de publicações. Juramos assegurar o conhecimento teológico adquirido pela Igreja ao longo da história, baseado nas palavras de Deus, a nós transmitido nesta faculdade em seus dogmático, moral, bíblico, histórico, liturgia, pastoral e ecumênico. Enfim, prometemos, como teólogos, dedicar-nos a manter viva a tradição da Igreja, utilizando como instrumentos de conhecimento a fé e a razão. Nesse momento, nós vamos chamar os formandos para receberem o título de bacharel em teologia pelo professor doutor Padre Cláudio Francisco de Oliveira, diretor dessa instituição de ensino. Para tanto, convido Domingos Alonso de Jesus, Kleber Joanão da Silva, Edinaldo Barbosa Leal, Felipe Mateus de Sá, Geraldo Tomás, João Carlos Lima Dutra, Jones Ferreira Dutra, Júlio Alves Rodrigues, Lúcio de Souza Pinho Neto, Michel Gonçalves do Nascimento, Ronaldo Fernandes Vieira,
Ulisses Benedito Ramos Júnior. Wilson de Souza Silva. Esses foram os formandos, período matutino, bacharel em teologia. Estava preocupada com vocês. Pensei que vocês tivessem ido embora. Eu posso continuar chamando, Marcelo? Lá dentro não está dando aglomeração? Posso continuar? Vamos dar um tempinho só para desafogar aqui um pouquinho, tá? Só um minuto. Convido agora para receberem o título de bacharel em teologia os formandos período noturno: Igor Augusto Ferreira de Moraes, Iremar Araújo dos Santos, José Maurílio da Silveira, Lídio Jonas de Souza, Rubens Kazunori Nakayama, Samuel de Souza, Nós vamos esperar um minutinho, só os formandos terminarem a assinatura. Enquanto isso, podemos ouvir uma música. E na sequência eu vou chamar os formandos aqui para tirarem no coletivo uma foto. Acho que filosofia já dá para vir, não é isso? Então vamos para a foto de filosofia enquanto a gente aguarda a teologia. Vamos agora à turma de... Teologia matutino.
Vitória Noturno. Chegando ao encerramento dos trabalhos, nós agradecemos a presença de todos e contamos com a compreensão por todas as adaptações que aqui foram feitas, para terem o registro desse momento valioso, para ter o registro desse momento de vitória, porque formar-se em tempo de pandemia não foi fácil. Nós dormimos no ensino presencial e acordamos no ensino remoto, o que trouxe para todos, tanto docentes quanto discentes, um estresse muito grande. Ora a internet não funciona, ora os problemas de conexão, enfim, sintam-se vencedores. Então, para encerrar os trabalhos, convido o professor Dr. Padre Cláudio Francisco de Oliveira, que fará o encerramento dos trabalhos desta noite. Penso que só falta agradecer de modo muito explícito aos familiares, pais, pai e mãe, esposas dos casados, familiares todos presentes aqui. Obrigado a vocês. Obrigado de coração. Uma salva de palmas. Nós, mais uma vez, encerramos saudando Nossa Senhora e depois um canto para encerrarmos de vez. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vou convidar os padres a estenderem comigo as mãos. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. Que o Senhor volte para vós o seu rosto e tenha compaixão de vós. Amém. Que o Senhor misericordioso e bondoso volte seu olhar radiante e vos dê a sua paz. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Viva os formados! Viva a nossa faculdade! Viva a nossa diocese! Viva a nossa padroeira Santana! Boa noite a todos, um abraço, fique com Deus. E assim, no dia 1º de fevereiro de 2021, tivemos a alegria de celebrar a Santa Missa em ação de graças pela Faculdade de Filosofia e Teologia Paulo VI, conferindo o diploma aos que terminaram o curso de Filosofia e aos que terminaram o curso de Teologia. Aqui na Catedral, com o distanciamento, com os cuidados, ao som do louvor de Deus, louvor a Deus pelas graças recebidas, pudemos assim pedir que o Senhor continue, pela luz do Divino Espírito Santo, abençoando a nossa Faculdade de Filosofia e Teologia Paulo VI. Você pode fazer parte, pode estudar como seminarista, como candidato ao diaconato, como leigo, como leiga. Que Deus abençoe a Faculdade de Filosofia e Teologia da Diocese de Mogi das Cruzes. Fique com Deus.